Olá pessoal, meu nome é Rony Carlos, sou sócio no Grupo Plane e gostaria de dar boas-vindas para vocês no nosso novo quadro Outside Plane. Nós estamos muito animados com esse novo formato e queremos aqui hoje trazer para vocês alguns tópicos muito importantes para a construção civil, entre eles reforma tributária, Minha Casa Minha Vida, recurso financeiro no mercado, governança corporativa, contabilidade especialista no mercado da construção civil. E estão aqui junto comigo dois sócios da Plane, Marco Aurélio, especialista no mercado da construção civil, Marcelo Aquino, especialista em auditoria independente e governança corporativa. E gostaria de perguntar para vocês, dentro do mercado da construção civil, qual foi a experiência mais desafiadora que vocês encontraram e como vocês superaram? Ok. Bom, sejam bem-vindos todos que estão aqui nos acompanhando nesse novo quadro. Muito prazer e obrigado também aí pelo tempo aqui, acho que vai ser bem enriquecedor esse bate-papo com o Ronei, com o Marcelo Aquino. E, bom, graças a Deus, dentro do nosso segmento existem desafios cotidianos, né? O desafio é quase que uma rotina, pois nós estamos dentro de um mercado em que ele depende muito de aprovações de contrato, de rede bancária, muitos parceiros e aprovações. E justamente dentro disso vem essa palavra, né, que a gente tem até aqui o nosso mestre aqui ao nosso lado, nessa parte de governança corporativa, que é quando às vezes o cliente chega para a gente com alguns desafios, e como disse, isso é rotineiro, ele chega às vezes hoje já querendo que a gente atenda algumas solicitações a nível de auditoria, a nível de aprovação de contrato, onde a gente precisa de refletir em números contábeis, através das demonstrações contábeis, algumas coisas que ainda não estão implantadas dentro da própria companhia deles. Porque às vezes a gente pensa que governança corporativa é uma coisa que você vai começar hoje e amanhã ela já está funcionando, já está implantada na empresa. E a gente esquece que é uma série de processos estruturados e que vai depender de um pouco de tempo até que a gente consiga estruturar e colocar essa operação de pé, né, Aquino? Então isso eu vejo como um grande desafio, não seria um cliente apenas, como disse, é uma constante, porque a gente está sempre brigando contra o tempo, estamos sempre atendendo a prazos, né, quer seja tributários, quer seja nesse nível de entrega para alguma auditoria, alguma aprovação de banco. Então, essa parte da gente, a partir da contabilidade, implantar essa parte de governança e atender toda a legislação, toda a lógica que existe dentro do negócio, que é o grande desafio no nosso negócio. Legal. E, bom, sobre a ótica, né, da auditoria independente, né, olhando um pouquinho da minha experiência, eu acho que essa relação de reconhecimento de receita nas incorporadoras e até na construção civil tem produzido ao longo do tempo muito debate, né, principalmente por conta da mudança das normas, né? E esse reconhecimento de receita depende fundamentalmente de ter um bom custo orçado, um controle do custo incorrido, né, para você poder reconhecer a receita de acordo com o progresso físico da obra, né, para quem adota o famoso POC, né? E não tem como você fazer esse reconhecimento da receita sem ter bons controles, processos, aprovações, acompanhamento, monitoramento, né? E até as próprias regras de controles internos e de contabilidade exigem isso daí, né? E para você ter esse processo, esses controles, depende também de você ter uma boa governança, né? Que depende da administração, de aprovações, de definições, né? Então, nós só vamos ter uma boa contabilidade se a gente tiver uma boa governança corporativa. E também a gente precisa ter uma boa contabilidade para a gente ter e avançar, né, no processo de governança. Então, eu diria que hoje ainda é um desafio bastante significativo a gente ter bons controles no custo orçado, custo incorrido, para a gente poder fazer um reconhecimento da receita de forma adequada. Acho que esse, para mim, é o grande desafio. Interessante, né? E o bom é que a gente, nos desafios que a gente já passou também aí no mercado, a quantidade de pessoas que às vezes apanhavam um pouco, tinham uma certa dificuldade para poder fazer todo esse controle que a gente está falando, até de forma gerencial, não necessariamente, nem na ótica de atender necessariamente a contabilidade, mas já tem uma certa dificuldade. Tem o previsto realizar de uma obra, o quanto que custou uma obra, né? Quando a gente vai falar em custo incorrido, o quanto, né, o custo orçado, tudo isso, na parte inicial, o pessoal acompanha bem no mercado da construção civil, né? Lembrando que no mercado da construção civil, no geral, o pessoal trabalha muito com a questão do caixa, fica olhando muito
quando tem dinheiro ele não tem, e acaba se pecando um pouquinho nesses controles que são necessários ser um pouco mais apurados, para se ter um número melhor na questão contábil, mais real, e que também vai apoiar ele na parte gerencial, né? E aí acaba que, trabalhando naquela triagem que a gente costuma falar, né, pessoas, processo e tecnologia, você consegue alcançar um bom controle para entregar todas as informações que são necessárias para uma boa prática contábil e para um bom acompanhamento da empresa, né, dos projetos dentro daquela empresa, das obras que estão em execução, né? Legal. Perfeito. E até complementando isso aí que a gente trouxe à tona, né, esse ponto. Aqui do lado de cá falando do reconhecimento da receita, do POC, que para a gente dentro da contabilidade é obedecer ao que a legislação pede, e vem do outro lado essa questão gerencial, porque é a hora que o empresário, a parte quer verificar o negócio, a saúde do negócio dele, ele vai muito para o realizado no caixa, o fluxo de caixa. Esse também é um grande desafio no mercado, porque às vezes o empresário ele vai olhar e não vai entender. Poxa, como que você está me falando que eu tenho X de receita se os meus recebimentos não estão coerentes com isso, né? Então é uma visão um pouco diferente mesmo que tem que ter. E uma coisa que é bacana é que precisa de ter basicamente uma tradução. Você precisa de ir montando essa estrutura contábil, demonstrando o que o mercado precisa ver, mas do outro lado também dando a visão para um empresário, através do planejamento dele, muito focado no que ele tem ali de realizado de caixa, para ir acompanhando realmente, né, a construção da obra, o que ele vai entregar, mas acompanhando também sem deixar de lado essa parte de custo orçado e o incorrido. É que por muito tempo, né, se adotou para as incorporadoras o regime de caixa, né? Então se reconhecia a receita com base no recebimento, até porque ele é a base para cálculo dos tributos, né? Na medida em que a gente muda essa regra, né, que já deveria ter sido utilizada há muito tempo, mas o processo de convergência trouxe essa obrigatoriedade, então você consegue acompanhar melhor a margem, o desempenho da obra, desde que eu tenho o custo orçado bem feito, atualizado, refletindo a realidade, e aí eu consigo acompanhar a margem, o que está acontecendo com aquela obra. Porque não necessariamente, embora o caixa vai se encontrar lá na frente, né, você reconhecer pelo regime de competência permite fazer essa avaliação da obra, né, do empreendimento, da construção de uma forma mais assertiva, né? Legal. Teve um ponto também que vocês tocaram, que foi até o Aquino, que é a questão da receita também, né? Em alguns dos desafios que a gente já presenciou por aí, é impressionante o quanto, às vezes no próprio ERP ou no sistema que a empresa está utilizando, por não estar parametrizado de forma correta, não consegue se ter um valor de receita correto, né? Trazendo o valor AVP, valor presente, né? Então, às vezes, por falha de uso das ferramentas ou por ausência de uma boa ferramenta ou também talvez de uma instrução melhor, as pessoas não entregam aquela informação, né? Os clientes não estão entregando aquela informação que seja necessária para ter os bons números de contabilidade. Bom, pegando um gancho com o que você disse a respeito do RP, a gente chega até de uma viagem de trás para frente, né? Porque a gente vem falando aqui da parte do RP, mas a gente tem que lembrar que antes de decidir como eu vou colocar essas informações dentro do RP, uma coisa que a gente verifica muito é que às vezes as empresas elas não pensam o que ela está informando dentro do RP. A forma como é um contrato de venda, a forma como é a parte de negociação de um contrato. E aí, de repente, a minha base de dados que eu tenho ali dentro do RP, né, ela está poluída. Ela não está representando realmente o que de fato tem. Até tem uma brincadeira que eu falo que às vezes tem a viabilidade mental. Ela está só na mente, na cabeça do empreendedor, do empresário mesmo. Quando você vai pegar os dados, você não consegue refletir aquilo, porque os dados não estão confiáveis dentro do RP. E essa parte, como o Aquino trouxe aqui, do reconhecimento da receita, com o custo dentro da contabilidade, para que ele me traga uma visão em tempo atual da saúde financeira da empresa, de como está a lucratividade da empresa, isso também é muito poluído. Porque você pensa que você tem aqui um RP com uma base de dados que não está muito bem alimentada, do outro lado eu estou trazendo essa contabilidade a tempo real, e aí de repente eu estou apresentando uma margem de lucro que ela não é a verdadeira, e isso vai dificultar muito. Vai me dificultar em competitividade, porque a hora que eu depender de apresentar esses números para conseguir algum contrato, às vezes eu vou ter uma dificuldade um pouquinho maior, e toda vez que eu não tenho números muito bem claros, eu tenho dificuldade na aquisição de crédito, de financiamento, e qualquer taxinha que diferencia ali para mim na prática, eu vou sentir isso no bolso no final do empreendimento, onde eu posso estar diminuindo também a minha parte de margem de lucro, correto?
Correto. E na medida em que a empresa, né, vai crescendo, vai tendo diversos empreendimentos ou construções, loteamentos, né, é fundamental você ter um bom RP para você poder ter os dados, né, para você poder fazer as análises, enfim, inadimplência, evolução da obra, gastos com garantia, provisões, enfim, você vai ter uma série de informações que você vai ter que divulgar nas notas explicativas, que se você não tiver um sistema com esses dados, vai prejudicar, né? E você vai ter que ficar coletando essas informações, muitas vezes de forma manual, né? Quando um sistema bem parametrizado, um sistema adequado, com uma boa integridade, sem sombra de dúvida, ele vai poder fornecer uma série de informações. E para nós, né, com o chapéu aqui de auditoria, quanto melhor essas informações, quanto melhor a qualidade, é muito mais fácil para fazer o trabalho de auditoria, e para quem vai olhar no mercado e vai fazer os questionamentos, porque não necessariamente as demonstrações têm todas as informações, né, mas vai fazer os questionamentos, vai pedir uma abertura de um número, aí você tem os dados para poder prestar as informações, principalmente que nem todas as obras têm os mesmos sócios, né? Você pode ter sócios diferentes que querem informações às vezes diferenciadas, então você vai poder ter essas informações com mais detalhamento, com mais precisão. Aqui, interessante, você comentou sobre a questão de sociedades e parcerias, né, por empreendimento, né? A construção civil tem essa particularidade, na verdade você pode, através de vários outros formatos de sociedade ou até de alavancar o próprio negócio, você pode vir buscando outros tipos de sociedades mesmo. E isso aí é um ponto que a gente vê que exige uma clareza dos dados, uma clareza das informações muito grande, né? E aí exige uma governança considerável, uma contabilidade de forma correta também, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão de como as consultoras conseguem desenvolver novos negócios, seja buscando funding ou parcerias, e o quanto isso também acaba influenciando o que nós estamos comentando em relação a ter uma boa governança, ter um RP com os dados bem estruturado, para que a gente possa montar toda a estrutura. Perfeito. Bom, essa abertura, né, entre a criatividade mesmo, né, a parte do dono do empreendimento, em ter o diferencial competitivo dele. Então essa parte que você muito bem disse aí de parcerias, de ter as constituições de SPS, de ter estrutura onde na lógica é que eu tenha negócios de forma segregada, unidades de negócio em cada obra de forma segregada, ajuda na gestão e, consequentemente, na análise melhor do resultado. Visto que a gente vem com essa parte de dados, uma das coisas que a gente vê muito dentro do mercado é principalmente dentro de contratos de contas a receber. A gente vai falar a nível de incorporação, você vai ter contrato ali que ele tem uma cadência de mês, né? Várias parcelas. Então, uma informação inserida errada num primeiro momento, você vai estar arrastando isso aí por 3, 4, 5, 10 anos de informação, às vezes, que vão estar incorretas ou, no mínimo, distorcidas de acordo com o que deveria estar. E isso, de fato, ajuda bastante desde o início da concepção do negócio, se ele vai ser dentro de uma estrutura de uma SPE, como a gente falou aqui, ou de uma parceria, né? A gente tem dentro do nosso mercado, o Aquino até pode esclarecer um pouco mais isso, que a gente vê muito, né? Parcerias onde a gente tem aquelas figuras, né, de terreneiros, às vezes permuta. É muito normal no mercado a gente ouvir muito sobre permuta e quando você vai olhar de fato não é uma permuta, né? Às vezes algum tipo de negociação que não é. E esse tipo de negociações, às vezes ela chega para dentro da empresa, já está tomada a decisão, o martelo já está batido e depois de feito não tem como voltar atrás. Aí às vezes é o dono, né? Não, eu vou aqui, eu vou correr um risco, ou não, eu errei realmente, eu tenho que tributar isso aqui diferente, eu tenho um outro custo operacional, comercial que eu vou ter que vender. Então todas essas coisas, se ela é colocada de início no negócio, é pensado o negócio antes de se executar, com certeza vai ser um diferencial competitivo e vai aumentar a lucratividade também do empreendimento, com certeza. Esse negócio de parceria, né, de obter funding, né, igual vocês colocaram, a gente olha, quer dizer, não tem capital para todo mundo, né? Se tivesse seria fácil. Então uma forma que o mercado tem de colocar o dinheiro no empreendimento é falar assim, bom, será que eu vou ter esse dinheiro que eu vou colocar lá, eu vou ter ele de volta? Uma das formas de reduzir essa assimetria, né, de você saber se eu coloco ou não o dinheiro, tem a contabilidade que vai reduzir essa assimetria informacional. Então,
quanto mais informações eu tiver, melhor, né? Então, se eu faço uma permuta, eu vou reconhecer a permuta pelo quê? Pelo valor justo ou pelo valor de custo, né, do terreno? Por muito tempo as empresas registraram pelo valor de custo. Mas quando você entregar lá a permuta, né, o valor de custo não refletia a realidade, porque o valor do seu terreno está muito baixo, tinha uma margem enorme, mas você tinha que entregar o empreendimento. Então você distorce a apresentação das demonstrações contábeis, o resultado. A gente vê algumas incorporadoras com parceria, né? Eu vou te pagar mais dividendos para eu poder compensar um serviço que eu estou prestando. Mas na essência isso é receita para uma despesa do outro, tem nada a ver com dividendo. Então, esses contratos, né, que você falou, né, Marco, às vezes ele é feito ali no calor das negociações, mas e depois para colocar isso na contabilidade, ele acaba prejudicando. Então, seria recomendável essa discussão com o contador, com uma compreensão maior das normas, para que não tenha esse questionamento e que o mercado ou o provedor do capital ou quem vai fazer uma parceria não precifique de forma indevida porque a informação está enviesada ou não tem qualidade na informação, né? Sim, muito bom esse gancho que você pegou no nosso mercado, né? A gente vem aí do viés, né? A famosa reforma tributária, né? Uhum. E será quantos incorporadores hoje estão começando a fazer alguns negócios sem estar olhando lá na frente justamente essa parte da reforma tributária, que sem dúvida nenhuma todo mundo está vendo a parte de distribuição de dividendos. Porque a gente, analisando isso aqui no hoje, eu às vezes vou ter empreendimento que dependendo da negociação que eu vou fazer, eu vou ter distribuição de dividendos em 3, 4, 5, 10 anos para frente. Então esses pequenos detalhes, com certeza, é um diferencial realmente para o incorporador, né? Porque quando a gente até fala do incorporador, a gente sempre lembra, né? Eu estou vendendo uma promessa, é algo que não existe hoje. E se eu não pensar o que eu estou entregando, como eu disse, daqui 3, daqui 5 anos, eu posso estar no momento sinceramente enganado. E eu venho aqui com uma viabilidade hoje que ela parece muito boa, muito lucrativa, e à medida que o empreendimento vai andando, eu vou me deparando com algumas ações que ele vai se tornando, às vezes, não lucrativo, uma margem muito baixa, ou até mesmo incorrer um certo prejuízo para o empreendedor. Importante, interessante isso aí. Uma coisa que eu gosto muito de falar no mercado, falo sempre quando eu estou com um cliente, né, que o dono de uma construtora, ele está o tempo todo pensando como alavancar negócio, fazer novos negócios, né? E eu sempre falo, não corta muito a sua criatividade não, mas pelo menos comunica com a contabilidade, mas que siga fazendo a sua criatividade comercial, né? Que no final da história acaba se achando um jeito, consegue resolver, organizar. Obviamente tem que tomar todos esses cuidados. E aí é um gancho que eu gostaria de pegar que o Aquino falou, de sempre tentar comunicar com a contabilidade, pega o contrato, analisa, né? Teve até um caso que a gente passou de um cliente, o Marco, que devido ao formato que estava, eles iam pagar uma quantidade absurda de imposto naquela transação por conta do terreno, enfim. Então, acho que o recado mais importante seria isso, né? Não corte essa criatividade empresarial, mas também tome cuidado, porque às vezes essa criatividade pode virar um certo prejuízo. E aproveitando também desse assunto que a gente estava falando, talvez eu possa ser um pouco repetitivo de outro assunto que a gente falou, mas a importância que tem da transparência dos dados, porque a transparência e qualidade dos dados, ela permite trazer bons negócios, né? Você consegue captar terreno, captar talvez dinheiro mesmo para dentro, recurso financeiro para dentro da empresa, e também você consegue analisar o seu negócio de uma forma mais clara, mais consistente, né? E por isso que é importante essa questão de ter a tecnologia ali acompanhando e ajudando junto com esse conhecimento técnico que vocês apresentam, né, junto com o dono da empresa, certo? Perfeito. Até gostaria do gancho aqui para passar até um questionamento, uma pergunta para o Aquino, né? É difícil? Não, lógico que não. Para você não vai ser difícil, né, Aquino? Jamais. Mas assim, como a gente vem há muito tempo analisando o mercado, a gente está falando de alguns processos, né? A gente aqui não está entrando em um mercado perfeito. Nós não estamos falando que vamos entrar dentro da empresa, ela vai ser perfeita. A gente entende que toda empresa ela tem que, o mercado é isso, ela tem que estar em constante evolução.
Mas aqui do nosso lado, né, e você que já passou muito por isso até na visão de auditoria, a gente vê também um amadurecimento das empresas. Você vai pegar o setor de construção civil a nível de contabilidade, de informações há 15, 20 anos atrás, era uma coisa que a contabilidade deixa lá no canto, depois chega lá e eles resolvem. Hoje a gente já vê que existem grandes empresas que realmente se preocupam com a contabilidade, em começar da maneira correta para não incorrer, né, esses prejuízos que a gente teve falado. Na sua visão de anos, né, vindo dessa parte de auditoria, como que você analisa essa melhora também dentro das empresas? Como o Ronei falou aqui muito bem dessa clareza de dados. Você vai lembrar muito bem, antes da pandemia aí, né, porque antes não tinha mercado de construção civil praticamente listado na Bolsa Brasileira, né? Veio uma leva, principalmente de incorporadoras, antes abriu o IPO. Antes da pandemia tinha um monte de gente levantando a mão e querendo, eu vou me preparar, que eu quero abrir IPO no tal do funding, né? Que às vezes é um dinheiro que vai vir melhor para mim, né? E de repente ali eles recuaram, mas já começam de novo, né? O mercado está sinalizando uma possível melhora, então já começa hoje de novo esse assunto vir à tona, né? IPO. Então, com a sua experiência, o quanto você vê a evolução do mercado contra o empresário, que ele está realmente mais maduro e capaz. Porque você ir partir para um IPO, uma situação dessa, não é um passo muito simples de se dar, né? Existe uma seriedade, uma dificuldade, obviamente que tem o bônus de um capital, entre aspas, mais barato, mas como que você vê a evolução do mercado, do empresário, nesse sentido? Bom, para responder sua pergunta, né, Marco, a gente precisa voltar um pouquinho para trás, lá em 2007, 2008, quando teve a crise, né? Nós tivemos também um boom de IPOs, né? Uma série de incorporadoras abrindo o capital, mas para isso o mercado valorizava muito o land bank, né? Então, tendo o land bank, você tinha uma capacidade de geração de VGV, então isso atraía bastante os olhos dos investidores e aí você ia com uma bagagem significativa no IPO, né? Mas isso mais para frente se mostrou um negócio meio complicado, né? Porque se investiu muito em terrenos muitas vezes muito caro, né? E se mostrou que não eram viáveis e muitas delas acabaram tendo prejuízo, queda, enfim. Tanto é que você não vê grandes incorporadoras abrindo mais o capital, né? Então eu não vejo assim, embora eu não seja um especialista em IPO, eu não vejo grandes oportunidades ou grandes janelas de IPO para incorporação. Mas independente disso, tem gente querendo emprestar dinheiro, tem fundos de investimento, tem bancos que têm outras formas de captação de recursos que você precisa estar preparado. E o preparado é ter demonstrações contábeis adequadas, uma boa contabilidade, critérios adequados, né? Transparência e uma boa governança corporativa, que não se faz da noite para o dia, né? Uma governança corporativa é uma jornada e não tem um ponto A e eu vou chegar ali no ponto C ou ponto D, né? É uma jornada que você vai implementando, então você começa com auditoria, controles internos, código de conduta, código de ética, compliance, aí você vai, né? Aí depois estabelece um conselho e aí você vai melhorando essa governança. Então é importante que, independente se você vai para um IPO ou não, é você estar preparado, que amanhã pode ter um investidor, um parceiro querendo fazer negócio, aí você não tem os dados, não tem as informações. O cara pede um balanço, putz, não tem, peraí que eu vou ali falar com o meu contador para produzir um. Não, pô, tá aqui, ó, aqui os números, né, tem uma apresentação. E aí eu acho que isso facilita bastante a discussão. Quando chegar lá não tem nada para informar, o cara vai, ainda vai ter que buscar, ainda ter que montar, né? Então tudo isso vai perdendo a credibilidade, né? Ótimo. Então, assim, aproveitando até todos esses assuntos que a gente veio falando aqui, o Marcos chegou a falar sobre a reforma tributária, né, a preocupação do pessoal pensar em como fazer a distribuição dos lucros ou responder os seus sócios, né, comentando sobre o futuro de como as pessoas podem fazer novos negócios. Acho que a gente podia discorrer um pouquinho sobre esse assunto, dessas tendências que tem no nosso mercado da construção civil, das relações das empresas em fazer negócio, em maximizar os lucros ou até tocar um pouco, né, o seu próprio negócio, né. Só aproveitando assim, recentemente teve uma legislação
onde o recebíveis agora tem que ser registrado, né? Foi um dos passos muito importantes que aconteceu no mercado da construção civil. Aí, mais uma vez, vem tecnologia, né? Existem muitas tecnologias que estão avançando dentro do nosso mercado da construção civil para diminuir a burocracia das informações e também dar mais transparência, né? Isso já é uma coisa que, eu vou dizer, já é uma tendência de futuro, né? Aí eu queria que o Marco, depois o Aquino também comentasse um pouco mais sobre essas tendências do nosso mercado. Perfeito. Bom, Aquino respondeu muito bem aí da IPO, essa questão que você já falou aí também, né? Da gestão agora do contas a receber também, né? Essa parte do registro dos recebíveis, regulado pela B3. Como o Aquino bem disse, eu não sei se as empresas vão abrir a IPO. O que a gente sabe é que tem de um lado o mercado querendo oferecer dinheiro e de outro os incorporadores, as empresas querendo tomar dinheiro. Agora, a que custo que vai ser isso, né? Modalidades a gente tem várias, o mercado ele foi se reinventando, foi sendo criativo. A gente no Brasil tem essa questão do déficit, né, habitacional, isso é uma realidade para a gente, então tem que construir, mas a gente precisa de ir se adequando. Como o Aquino falou das DFs aí, nas demonstrações contábeis, ela precisa de estar regularizada até para ajudar nessa parte de lucratividade. Porque até pouco tempo, e às vezes isso é uma realidade ainda, você chega numa empresa do nível de incorporação, uma coisa, estão falando de captar, quer seja por fundo de investimento, CRI, hoje tem uma série de coisas, né? O próprio Minha Casa Minha Vida, né? Que está voltando à tona, assunto do momento novamente, mas aí você vai acompanhar às vezes a parte contábil, a empresa está agora em outubro, ele está com balancete de 2022. Então como que o empresário está pegando aquela informação, vendo o que ele tem ali de dados, né? Como que está a empresa dele, para ele tomar a decisão do tipo de investimento que ele vai fazer, o tipo de crédito que ele vai tomar. Então a gente verifica que de fato, né? A gente tem aí o famoso Warren Buffett, que ele fala, né? A contabilidade é a linguagem dos negócios, não é isso? Mas será em que tempo que eu estou lendo isso, né? Essa linguagem dos negócios está em que tempo? Está hoje me ajudando a tomar uma decisão relevante realmente? Ou está lá em tempos atrás que eu estou tendo aquilo ali só para cumprir tabela, para um banco me pedir uma relação de faturamento, uma contabilidade, eu mandar ali de qualquer jeito? E obviamente isso vai ter dificuldade para a empresa, para ela se adequar a esse nível, né? Para ela ir para esse lado do mercado que está querendo oferecer dinheiro para eles, como você bem colocou, correto, Aquino? Sem dúvida, né? E também, né? Quando você monta lá o projeto para lançar uma obra, né? Aparentemente tudo é bonito, né? Tudo vai dar certo, né? Então é muito importante também que as empresas gerenciem esse risco, né? Então qual é a possibilidade de deixar o seu orçamento dar errado, né? Aumentar, um problema na obra, né? Então na medida em que a gente tem um gerenciamento desses riscos associados a esse empreendimento, eu vou conseguir maximizar, né, o meu lucro ou minimizar as perdas, né? Porque se tiver um aumento de preço eu já estou gerenciando isso, se tiver algum problema na obra eu estou gerenciando, que ao longo do tempo, né, na contabilidade, isso daí vai capturando essas informações também. E como o regime de competência e o caixa, eles não se bicam, né? Mas eles vão lá na frente se encontrar, né? É fundamental que eu acompanhe a obra, porque pode ser que eu comece hoje com um caixa muito bom de entradas, de recurso, mas eu não construí nada ainda, não tenho nenhuma receita. Mas na hora que eu começar a construir, aí é que eu vou ver talvez que aquela margem, aquele orçamento já não é tão viável. E eu não vou citar aqui nome, mas a gente teve várias empresas que tiveram, companhias abertas, que tiveram republicação dos balanços porque o custo orçado estava errado. E aí quando viu, tinha um monte de receita reconhecida, mas tinha muita obra a ser feita ainda, né? Então é sinal que o custo não estava, né, adequado. E a gente falou muito aqui do custo orçado, né, custo em corrida, porque é um coração importante, né? E acho que um outro tema que é importante na questão de tecnologia, das empresas ter cada vez mais uma avaliação de crédito adequado, de venda, daquela capacidade, porque também aumentou muito os volumes dos distratos, né? Então a qualidade da venda é fundamental para a gente não ter um volume de distratos, né, significativo, né? A complexidade também que às vezes existe, né, no meio tributário, a parte até nossa aqui na incorporadora, entre aspas, ela entra, ela ajuda, mas existe essa confusão.
A gente vem aí, tá agora, acabou de ser publicada, né, a parte das novas legislações aí do Minha Casa Minha Vida. Existe uma possibilidade de voltar a RET 1 lá, né, a parte do 1%, mas pela Receita Federal ainda não está muito bem definido, ou seja, existe a lei e a gente não sabe nem como que isso vai de fato na prática se resolver. Outro assunto que você falou o empreendedor está de olho no mercado, né, a parte da reforma tributária, às vezes não diretamente para a construção civil, mas a gente já sabe que às vezes uma parte ela vai ser beneficiada pela industrialização, que eu já posso trazer produtos prontos, eu vou diminuindo aquele custo operacional de mão de obra, de fazer, isso é determinante. Então, esses fatores externos, aqui não fala muito bem essa parte do custo orçado, custo incorrido, é real. Ano passado a gente viu aí empresas de capital aberta, depois que teve lá a guerra do aço lá por causa, né, da guerra que nós tivemos, houve um aumento significativo do preço dos insumos e às vezes por uma mera falha de correção no custo orçado, chegou no final, empresas ainda com muita obra a se fazer, mas com ela praticamente no papel dita como concluída. Né? Não tinha mais receita, não tinha mais custo e isso obviamente é uma coisa que às vezes o nosso mercado esquece, né? Que o exercício muda, né? Um exercício para o outro ele altera e às vezes o que eu reconheci tudo de receita ali, estou empurrando uma obra já concluída com 100% de obra completada, isso nos outros exercícios vai influenciar, vai me dar prejuízo e isso é ruim para as DFs. Então, nesse todo, o que a gente fala de apesar de estar arrumando bem a casa, o empreendedor, estar arrumando a empresa dele, estar com a contabilidade, obviamente tem que estar ligado, tentando antecipar esses eventos externos, porque lógico, ninguém prevê, né? Ninguém prevê uma guerra, não prevê isso, mas isso vai afetar diretamente o nosso negócio, que a gente depende de uma cadeia grande de insumos, de prestador de serviço e qualquer balançadinha que tem no mercado, a construção civil também reflete isso nela. Né? E por isso que mais do que a contabilidade, todos esses processos, é ter uma boa estrutura de gerenciamento de risco que faz parte da governança. Né? Então eu vou gerenciando todos esses riscos, vou verificando se eu vou mitigar, se eu vou reduzir, se eu vou evitar ou se eu vou transferir esse risco para alguém. Talvez eu tenha que avaliar, contratar um seguro, né? E aí eu vou adotar uma série de procedimentos para minimizar esse risco e tentar chegar com o orçamento que foi combinado até o final da entrega da obra. Né? Perfeito. Pessoal, então finalizando, lembro que não existem boas práticas de governança corporativa sem uma boa contabilidade e é por isso que a gente debateu aqui vários assuntos relacionados a isso. Deixe seus comentários, sugestões, críticas e, sobretudo, quais os assuntos que você gostaria de debater com a gente ou escutar aqui dos especialistas da Pleno. Até o próximo evento. Bom, obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco nesse bate-papo. Vocês podem entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, @Grupo Plene, e também através dos nossos e-mails e telefones que estão aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado e sucesso a todos. Obrigado mais uma vez por ter assistido, acompanhado conosco e até a próxima.